Olá, pessoal. Depois de uma breve pausa por conta das férias, estamos retornando com o nosso Pode Suprir. Hoje, nosso tema vai ser sobre correias industriais, eficiência e aplicações no mercado. Tenho duas presenças ilustres aqui, né? São duas pessoas do time comercial Suprir, time que eu tenho muito orgulho, faço parte. E vou apresentar aqui para vocês Alex Oliveira. Ele é engenheiro mecânico, pós-graduado em gestão de projetos, professor do curso de mecânica no Centro Paulo Souza, trabalha na Suprir há 14 anos, atendendo o segmento de fabricantes de máquinas agrícolas. Bem-vindo, Alex. Obrigado, Karina. Obrigado pela atenção e pela oportunidade. Espero passar um pouco o conhecimento sobre correias aqui para a equipe da Suprir e para todos que estão nos assistindo. Muito bem. E temos também Fernando Bueno, que tem 26 anos de experiência no mercado de correias de transmissão. Atua aqui na Suprir já há 6 anos como consultor de vendas para o segmento de revendas nacionais. Bem-vindo, Fernando. Muito obrigado também, Karina. Que prazer, né? Felicidade, né? A gente estava ansioso aí preparando sobre esse assunto. Com certeza a gente vai aprender muito com o Alex, aprender com a experiência, com as perguntas que o pessoal já fez aí para todos nós, né? Vai ser um prazer muito grande mesmo. Muito obrigado pela oportunidade, tá, Karina? E é muito bom porque o Alex fica mais externo, né? Então já tem esse contato próximo com os clientes, mas o Fernando, que fica sempre aqui dentro, é uma oportunidade dos clientes te verem aí melhor, né? Então, muito bom. E aí, gente, pra gente começar, vamos começar bem do início, né? Então, vamos explicar aí para todo mundo o que são correias, né? Para que elas são utilizadas, em que tipo de indústria elas são utilizadas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Alex. Vamos sim. Quer começar, Fernando? Vai lá, Correia é então. um meio de transmissão, né? Mais antigo, um dos mais antigos usados, né? E eles são eficazes, né? São correias, elas ajudam muito no trabalho ali pela praticidade e pelo valor, né? É um dos meios de transmissão mais barato, mais de menor custo para a empresa, para a indústria, né? Comparado à corrente, o cardan, né? Que é os outros concorrentes mais direto dela, as correias é o custo mais baixo que tem, é fácil de trocar, né? É fácil da pessoa correr lá e fazer uma troca rápida sem parar muito, né? A produção ali da indústria, né? E também ela traz custos-benefícios assim muito grandes para a indústria, né? Então, com certeza, as correias é uma maneira de transmitir ali potência do motor muito boa, muito eficaz, né? Perfeito. As correias elas foram difundidas na segunda metade do século XIX. Antigamente eles usavam as correias planas, né? Só que as correias planas elas têm uma facilidade muito grande de transmitir grandes forças, porém, elas não mantinham o alinhamento. Aí eles acharam a necessidade de desenvolver algumas correias que mantesse maior esse alinhamento. Aí que surgiram as correias em V, né? E para ter uma ideia assim, imagina uma polia motora, que ela vai acoplada no motor elétrico, e uma polia movida. A correia ela tem a função de ligar essas duas polias, né? E transmitir potência, como o Fernando falou, movimento, rotação através do atrito entre as paredes da correia e a parede da polia. Aí o Fernando, ele citou um pouquinho sistema de transmissão, né? Então, e aí a gente sabe que a correia, né, é um dos caminhos, mas temos outros. Fazendo um comparativo, né? Fazendo um comparativo entre correia, corrente, quais os benefícios, quais as diferenças entre um e outro? Por exemplo, a correia ela é muito difundida. E ela tem uma série de vantagens sobre a corrente. A corrente também é um elemento de transmissão importantíssimo, muito difundido no mercado e tem as aplicações corretas dela. Mas, por exemplo, comparado com a corrente, a correia ela não precisa de lubrificação. Muito pelo contrário, ela usa o atrito para poder transmitir força e movimento. Já a corrente ela precisa ser lubrificada, porque é contato metal com metal. A corrente ela gera muito ruído e barulho. Já a correia, por ser
um contato borracha com metal, o sistema de transmissão dela é silencioso, não gera ruído. E para alguns sistemas de utilização, esse baixo ruído ele é benéfico, né? Juntamente com isso também, a corrente ela deixa o sistema de transmissão no conjunto total com muita vibração. Já a correia, ela absorve toda essa vibração por ser um elastômero, né? Uma borracha. Tudo bem, tem alguma coisa para acrescentar lá? E também a correia, né? Por exemplo, se acontecer um atrito, travar a polia movida, a chance de estragar o motor, né? Porque a correia tá lá, ela travou, o motor continua, travou ali tudo. A manutenção ali depois, quando uma corrente estoura ou a polia movida trava, é muito grande. A correia não, se acontecer isso, ela mesma vai derrapando ali, rapidamente desliga, né? Ou mesmo a correia, se travar lá, a correia estoura, o custo é baixo. Agora, os outros sistemas de transmissão, se acontecer qualquer problema ali, o custo, a manutenção é muito maior, e a correia não, a correia é bem mais barato, né? Como que o Fernando falou, no mercado fala-se que a correia no sistema de transmissão ela é como um fusível, né? Um sistema de segurança ali, porque é mais benéfico para que o sistema de transmissão falhe a correia, que ela estoure, que ela arrebenta, do que se eu perco uma polia que é mais cara ou um rolamento, né? Uhum. E aqui na Suprir, nós somos especializados em correias em V. E quais os tipos que nós temos, Fernando? Você que está vendendo ali todo dia, fala aí pra gente. Se quiser mostrar, sei que a gente tem algumas aqui. Tem um leque variado de correias. Aqui nós temos a correia B, tem a correia C, né? Mas antes da correia B também tem a correia A, tem a correia 3L, tem a 3V, 5V, 8V, né? Tem a correia D também, que é maior que a correia C. Tem as correias Power Band, né? Que são as de vários canais, como essa, por exemplo, né? Então, com certeza, tem um leque muito grande de correias, né? Não temos todas, mas as que a gente mais usa, as que mais são usadas para os nossos clientes e nas indústrias, nós temos e podemos atender com tranquilidade. Inclusive, as de dentes pré-moldados, né? As dentes moldados aí, que ajuda muito aí. Uhum. Sobre essa aqui, quais os benefícios dela, a diferença comparado com essas? Como o Fernando falou, a Suprir ela trabalha com as correias em V, que são as clássicas, né? E as correias estreitas também, da linha A, B e C, como ele falou, e da 3V também. Tem uma leve diferença entre as correias perfil A, B e C que nós falamos e perfil 3V, 5V. Está relacionado à largura e à altura dela. Por exemplo, uma correia aqui no perfil C, ela tem uma largura X, né? Por uma altura Y. 13. Porém, as correias que correspondem, por exemplo, uma 8V ou 5V, ela vai ser um pouco mais alta nesse perfil. E elas são correias que nós chamamos de correias individuais. Já essas correias aqui, comumente no mercado, é conhecido como correia Power Band, correias geminadas ou correias conjugadas. E elas têm uma série de vantagens, né? Por exemplo, essa daqui, ela é uma correia 5 RBX 59 de perímetro. E qual que é uma das vantagens dela? Ela consegue, com essa banda aqui, manter o perímetro de todas as correias equidistantes. Consequentemente, ela tem um reforço a mais, consegue transmitir maior potência e também ela mantém a mesma tensão em todas as correias durante o processo de transmissão. Essa é uma das vantagens dela também. Ela tem mais uma vantagem que eu julgo interessante também. Se a gente colocasse essas correias todas individuais numa polia de 5 canais, não ia ter essa banda aqui, né? Então ia ter os espaços vazios. Nesse espaço a gente corre o risco no movimento de transmissão entrar algum corpo estranho e esse corpo ficar em contato entre a polia e a correia e sofrer um desgaste acentuado. Então ela também protege para que esse sistema fique mais limpo. Aproveitando que estamos até aqui com elas, falando de composição, como é feita a composição da correia? A gente vê que tem a parte de borracha, né? E também a gente vê que tem aqui, não sei como que chama, essa partezinha Os cordonéis. Os cordonéis, verdade, lembrei.
Eu tive, assim, o privilégio de ver o processo de fabricação de uma correia, né? E aparentemente, ela parece ser um elemento simples, assim, mas tem muita tecnologia nela envolvida, né, nos processos dela. Por exemplo, essa parte interna que vocês estão vendo aqui, ó, é o que nós chamamos de corpo, né, que é uma forma de trapézio. Esse corpo, ele serve para ele poder encaixar no perfil das polias, né? Só que esse corpo em si só, ele não tem muita resistência se eu não tiver essa parte externa aqui, que nós chamamos de envelope, né? E somente esse envelope não seria suficiente se eu não tivesse esses cordões internos, como vocês estão vendo aqui, ó, que eles podem ser de poliéster ou algumas empresas usam também o Clever, que na verdade é uma fibra sintética chamada aramida, para correias mais especiais que requerem um esforço maior, como em mineração. Mas a correia ela é basicamente composta, nesse caso das correias envelopadas, de um corpo interno, dos cordonéis, que seria como se fosse a coluna, a espinha ali da correia, que durante o processo de tensão, esses cordonéis suportam essa tensão para que eu consiga transmitir força, potência e movimento através do arraste e atrito na parede da correia em relação à polia. Muito bom. E pode falar? Um detalhezinho. É muito interessante saber que esses cordonéis, eles são contínuos, né, Alex? Exato. Eles não são um pedacinho, corta, emenda, eles são contínuos na correia. Imagina a manta de correia grande e os cordonéis em cima que são todos contínuos. Isso faz com que a resistência de uma correia é muito grande, muito bom. Para você estourar ela lá, ela esticar, né? É muito difícil acontecer porque esses cordonéis ajudam muito nisso, sem contar o envelope da correia, principalmente da lisa, né? Complementando o que o Fernando falou, é verdade, porque imagina se esses cordões eles fossem segmentados, cortados. A hora que eu aplicasse a tensão, ela ia romper. Porque somente com a borracha e o revestimento externo, eu não teria força suficiente para poder manter essa tensão. Uma parte bem interessante que a hora que o Fernando estava falando, me vem em mente também, é que esse revestimento externo aqui, ele tem... Aqui, praticamente, no meu ver, é onde está toda a tecnologia da correia também. Porque aqui, ó, é como se fosse um tecido impregnado com borracha de alta resistência à abrasão. Porque essa parte é o que fica em contato com a polia no momento de transmissão. E a partir do momento que sofre um desgaste e eu perco essa camada, consequentemente a correia tem que ser substituída. Tá. E muitos clientes vai passar a medida para a gente, né? Ele passa a medida do fundo da polia, né? E não, né? A medida é de cima da polia, né? O externo da correia, que é o tamanho dela e como a Alex bem disse, a tração é na lateral, né? Então, a pessoa, já vi cliente que pega uma polia C, uma polia A, um exemplo, e coloca uma correia B ou C, eu vou deixando aqui, depois eu vou esticando, ela vai entrando para dentro, né? Mas não é o correto, né? A correia C tem que ser usada na polia C, a correia B na polia B e assim por diante. Você puxou um gancho, eu ia perguntar exatamente isso. Como medir a correia, né? Isso é importante, porque tem muito cliente que faz confusão. Faz. Né? É o externo, né? A gente mede o externo das duas polias. Pelo né? externo. Com uma trena, uma fita métrica, assim por diante. Aí a medida externa em milímetros, a gente vai saber a conversão da correia. Tem uns medidores, né, Alex? Que facilitam, né? Sim. Tem os verificadores, né? Tem os alguns moldes. Gabaritos, os moldes que você pode colocar a correia ela inteira, né? E aí você estica ela e ela te dá numa tabelinha qual correia que é, se é uma C ou uma B. Mas geralmente o mercado usa mesmo uma fita métrica, né? Aquelas fitas que costureira usa, né? Que é mais chatinha, né? Você coloca por fora. Por exemplo, aqui, ó, temos uma correia C95, né? É uma correia do perfil C, conforme falamos assim, largura tal por altura tal, né? Porém, ela tem 95 polegadas. Só que essa polegadas, ela é no perímetro interno dela. Porém, o que os fabricantes, como nós fazemos também, já facilita para o nosso cliente e converte em milímetro o diâmetro externo. Então, quando o pessoal for, por exemplo, numa oficina, medir uma correia, pode medir por fora, que até no catálogo vai estar. Mas a informação técnica, todas as correias perfil C, elas são fabricadas em polegadas no perímetro interno.
C95 significa que ela tem 95 polegadas no perímetro interno. Os balconistas já cansamos de receber um cordãozinho, né? É mais ou menos desse tamanho. A correia vem toda destruída, estourada, né? E a gente tem que mais ou menos adivinhar o que é realmente que está acontecendo ali, qual que é a correia, né? Mas basicamente, se medir as polias lá, vai chegar bem perto do que está sendo usado, né? Já nas montadoras, o processo fica mais fácil, né? Porque o pessoal tem os projetos, né? Tem os engenheiros e também os vários softwares, como AutoCAD, Inventor, SolidWorks. Ele já consegue colocar a polia motora, polia movida e, consequentemente, você tem o perímetro desse sistema, né? E aí ele já consegue, até por softwares, calcular quantas correias, se é uma, se é duas, se é três, que esse sistema precisa para poder transmitir a potência desejada. Muito bem. No mundo das revendas, Fernando, a gente que vê bastante revenda, quando a gente chega na revenda, o mais comum da gente ver são as correias penduradas, né? Mas quando a gente fala em questão de durabilidade da correia, a gente sabe que não é a melhor forma de armazenar. Fica bacana, fica bonito, é fácil, né? O cliente já chega, ele já vê que tem a correia, mas não é o correto, né? É uma propaganda já fácil, né? Apesar, você tem correia aqui também, né? Às vezes ele foi comprar uma mangueira, um terminal, outra coisa, né? Mas realmente, quando eles forem, a maioria do pessoal, né, costuma deixar pendurada. Se quiser fazer isso, né? Tentar deixar um diâmetro bem grande mesmo para a correia ter bastante contato, né? Nessa peça, para não ficar um pequeno gancho segurando, tipo, né? Só um parafuso ali segurando, a maioria faz assim. Acabar estragando. A maioria deixa só um parafuso, um gancho lá e pendura todas as correias. Eu já vi a pessoa pegar uma e deixar 10 aqui segurando, aqui estrangulando ela. Vai vincar a correia, vai quebrar, né? E ela vai ter uma vida útil bem menor. E aí depois a pessoa vai achar que aquela correia daquela marca não é boa, né? Mas se ela quiser deixar pendurada, né? Deixar um ângulo bem grande, assim, um espaço bem grande para a correia descansar ali em cima mesmo e não machucar. E fazer um rodízio sempre, né? Deixar ali talvez uns 15 dias, 20 dias e tirar rápido. Mas a melhor maneira mesmo é dentro de caixas alocadas, um local fresco, né? Longe do sol, longe de intempéries, de chuva, de outras coisas que vai atacar a borracha mesmo, porque é um produto, a gente fala vivo, né? O elastômero é uma borracha, né? Mas ela é viva e ela vai ser atacada e vai estragar com certeza, né? Quando for usar, durou muito pouco, né? Mas por quê? Porque estava alocado errado. Errado. Nas montadoras já é diferente, eles deixam nas caixas. Sim. As montadoras ficam acondicionadas em caixas, né? E a gente sempre pede para eles também deixar longe da parte de pintura deles, né? Por causa dos elementos voláteis como tinta, solvente, que agride totalmente a composição da borracha. O Fernando estava comentando, e todas as correias, elas têm um ângulo de abraçamento que se fala, né? É o ângulo mínimo de trabalho dela. Isso em relação às polias, né? Por exemplo, se uma correia BX38, ela usa uma polia com diâmetro de 200 milímetros, a hora que eu for pendurar, eu posso até pendurar essas correias, desde que seja livre do sol, como o Fernando falou, livre de agentes químicos, não pode ter um diâmetro menor do que 200 milímetros, porque vai ser o diâmetro que ela vai trabalhar. Muito bem. Vamos lá. Agora vou falar de uma polêmica que tem gerado aí. Nós mudamos um pouquinho o layout das nossas correias. Então, essa aqui é a antiga, certo? E esta daqui já é o layout novo. E aí gerou uma polêmica. Mas mudou o layout, mudou o fornecedor também. O que eles fizeram? Então, assim, pra gente esclarecer, não, gente, nós não mudamos o fornecedor. Nós só mudamos o layout. Aqui, depois que a gente passou a colocar código de barra, tem a descrição, ela ficou muito poluída. Ficou muita coisa, muito poluída. Então, na intenção da gente deixar ela mais bonitona, um pouco mais clean, mais moderna, a gente resolveu mudar e tirar o Transpower, porque todo mundo já sabe que cavalinho é Transpower, né? Todo mundo já conhece. Então, para deixar ela mais clean, mais bonitona,
tiramos o escrito Transpower e deixamos só o cavalinho. Porém, nada mudou em questão de qualidade, não mudamos o fornecedor. Nosso fornecedor é super antigo, é desde que a gente começou, temos 35 anos, é o mesmo fornecedor. Então, realmente, foi só uma questão de layout para ela ficar mais bonitona, certo? Acho que é isso, né? É isso. É a polêmica. Fala, Fernando. Para os nossos maiores clientes, os grandes distribuidores, é uma garantia que a Suprir está dando para você de que se o teu cliente acontecer, né, vai ser mais difícil dele chegar, a que correia que é essa, um pouco mais difícil. Se acontecer dele chegar até a Suprir, nós garantimos que nós vamos fazer o máximo para ele comprar do grande distribuidor lá da cidade, da região dele. Sim. Então, esse layout é uma marca, um slogan novo, né? Todas as marcas grandes aí, e a Transpower é uma marca muito grande, ela está fazendo isso, né? Está despoluindo e deixando o símbolo dela. A gente vê um carro na rua, a gente não vê lá o nome da fabricante, mas vê o símbolo, já sabe qual que é, né? É a mesma coisa. A gente vê uma maçãzinha no computador, já sabe o que é. Então, é a mesma coisa. O cavalinho, todo mundo já sabe o que é. Para as montadoras ficou muito interessante, porque veio algumas tecnologias muito legais, né? Que quando a Suprir começou com esse projeto, eu falei, nossa, vai ser interessantíssimo, né? Que é o código de rastreabilidade e processo de fabricação, que a gente sabe quando a correia foi fabricada, que hora que foi fabricada, quem foi o operador. E para as montadoras isso é muito grande e isso é muito interessante por questão de rastreabilidade e controle e acompanhamento. Muito bom. Agora eu queria puxar um pouquinho sobre casos reais aí, né? Vamos falar de alguns casos aí. Tem um cliente grande nosso, né? Que em dado momento ele comprava... Bem antigo também, né? Bem antigo. Mas ele comprava correias, né? De um fornecedor que era uma linha premium e tudo mais, conhecida no mercado. E a gente ofertando correia para ele sempre, ele falou, mas que garantia você me dá de que é tão boa quanto a que eu já uso, né? E aí, o que nós fizemos, Alex? Conta um pouquinho aí. Então, Karina, essa história foi muito legal, que começou com seu pai, o Chiquinho, né? Ele atendia essa montadora diretamente, eu comecei a dar suporte para ele. Ele atendia na parte de compras ali, com vendas, né? E eu na parte da engenharia desenvolvendo, né? Ele falou, Alex, a gente precisa colocar a nossa correia lá. Inclusive uma correia 5/5V 1600. É uma correia parecida com essa daqui, com 5 canal também, só que com perfil V. E essa correia, ela sofreu uma solicitação muito grande, porque essa empresa aí, ela fabrica máquinas para o trato de gado, para forrageiras, né? E a gente não conseguia entrar lá porque estava esse grande fabricante lá. Porém, nós fizemos uma relação de custo-benefício bem interessante com a nossa correia. Porém, mesmo assim, eles não quiseram. Aí nós tentamos Karina, ficamos acho que 1 ano tentando junto ali, eu e seu pai. E num determinado momento ele cedeu e falou assim, tudo bem, vamos até fazer um teste. Só que vocês concordam nós escolher um laboratório renomado e fazer um teste? Vocês cedem uma correia de vocês, nós pegamos uma correia nossa que temos no estoque desse fabricante já, a gente tira essa dúvida se suas correias são primeira linha ou não, né? Aceitamos de imediato, né? E foi realizado esse teste em São Paulo, na Falcon Bauer. Eu me lembro que na época eu poderia ir acompanhar o teste, né? E eu estava bem interessado, porque é um laboratório muito, muito renomado, muito conhecido, muito bom mesmo. Vi uma tecnologia muito grande lá dentro e acompanhei todos os testes. Só que o pessoal da outra empresa não quis ir ou não pôde ir, eu não sei. E eu fui lá e acompanhei os testes. Foram realizados 4 testes. De 4 testes, nós ganhamos em 3 e empatamos em 1. Foram realizados testes sobre dureza da correia. Foi realizado um teste que eles pegavam a correia e tracionavam ela para ver em que momento ela ia romper. Passamos também. Foi realizado um teste que eles arrancavam essa parte da correia aqui para ver quanto que ela ia resistir no processo de trabalho, de alto esforço. Passamos nesse teste também. Fizeram outro teste sobre, que eu achei bem interessante, sobre envelhecimento. Eles aplicaram na borracha, durante várias horas, raios ultravioletas, simulando como se fosse um ambiente de trabalho acelerado, ela exposta ao sol. E nesse teste nós empatamos com o nosso concorrente.
E aí conseguimos aprovar e até hoje somos fornecedores titular dessa empresa. Muito bem. Testado, aprovado. E comprovado. Comprovado. Vendemos Temos até qualidade. hoje. É isso Sim. aí. Muito bom. Fernando, você tem algum caso aí interessante para a gente trazer aqui? Eu recebo elogios, né? Sempre clientes elogiam, né, as correias. A gente já tirou de marcas grandes, assim, que tem nomes renomados, né, nacionais. E, eu tô pagando X, né? A sua correia é menos da metade desse valor, né? Faz o teste. Foi feito o teste e eles comprovaram, gostaram e disseram que é melhor ou até igual ou melhor, né, que essas outras. Então, os testes, a correia é conceituada, é conhecida e a Correia Transpower é uma das líderes aí do mercado, com certeza. Muito bom. Uma questão agora que me veio em mente. Para o revendedor, né, que recebe o cliente ali no balcão e tal. Quando o cliente chega no balcão com uma correia que estragou, que ele estava utilizando ali na máquina dele, estragou, para a gente identificar o que ocasionou aquilo, né? Quais perguntas o nosso revendedor deveria fazer, o que ele precisa investigar para tentar entender por que aquela correia estragou antes, né, do que deveria. As mais comuns que a gente costuma fazer é as polias. Como estão o estado de suas polias? A polia lá tem quebrado, faltando um pedaço, e tá lá, a própria polia comenta a correia, né? Uhum. Como está o direcionamento, O alinhamento, o alinhamento, né, da polia. Talvez uma tá aqui puxando de lado lá, a correia tá até saindo fora da polia lá, e ele tá lutando com aquilo, né? Então, alinhar as polias, trocar as polias de tempo em tempo, né? É o que a gente sempre fala. E tomar muito cuidado, como a gente já disse, né, com o que tá caindo ali no meio da polia, né? Tentar proteger o máximo, né? Porque aquilo ali vai estragar realmente a correia, né? Atendi um cliente que ele entrava uma tora de árvore de um lado e saía serragem do outro lado, né? Então, aquela tora ali, na hora que vinha a madeira, tinha vinhos no meio ali tinha colunas no meio da árvore ali, da madeira, que travava, né? E a correia lutando ali, e ele reclamando, não tá durando o que eu queria que durasse, né? Mas aí a gente melhorou, tem que colocar outra correia, uma correia geminada, né? E foi lutando até ele melhorar. Então, quer dizer, nem tudo é culpa da correia, né? Com certeza, a maioria dos defeitos que acontece é a transmissão dele ali, que já tá precisando de uma manutenção. Perfeito. No sistema de montadora, né, o Fernando falou muito bem na questão de balcão ali, chega o cliente, né? Às vezes, né, ele tem até pouco tempo para poder identificar isso, né, Fernando? Ele quer que volta a rodar o mais rápido possível. Ele precisa já colocar essa correia de volta. Nas montadoras, inclusive tive a oportunidade de dar alguns treinamentos, a gente consegue fazer isso com mais calma, né? Sobre a questão de alinhamento, tensionamento, como tem que ser feito isso, limpeza, troca, né? Basicamente, o ideal seria o quê? Alguma questão importantíssima no sistema de transmissão é a tensão. Porque às vezes o pessoal fala, como que eu devo tensionar isso? Qual que é a tensão ideal? Né? Existem várias formas e conceitos para isso, mas no final isso acaba sendo na prática, né? Essa tensão, ela tem que ser suficiente para que a polia motora e a polia movida transmita essa carga que foi projetada. Por quê? Se eu deixo uma tensão baixa, essa correia ela vai patinar ali, consequentemente vai patinar, né? Ela vai girar livre ali, consequentemente ela vai desgastar, vai aquecer e eu vou perder essa correia. Então tem que tensionar bastante? Também não, porque se eu tensionar muito, eu vou ter problema no sistema de transmissão todo, principalmente nos rolamentos, porque eu vou ter uma carga excessiva ali e, consequentemente, essa região aqui, que fica em contato com a polia, eu vou ter uma força muito agressiva aqui, vou ter um desgaste acentuado, eu vou perder essa camada. Então, a tensão ideal é a tensão que eu transmito, movimento com o mínimo de tensão possível. Aí o que o Fernando falou sobre o alinhamento é muito interessante também. Existe o alinhamento das polias, que eles são linear, e tem também os alinhamentos angulares. Então é uma série de alinhamentos. Como que o pessoal verifica e consegue corrigir isso nas montadoras? Com uma régua
de alumínio ou de aço inox. Eles conseguem controlar isso também. Bacana. Muito bem. Olha só, Fernando, por que você acha que o cliente deveria ter correias no mix de produto dele ali na revenda? A correia, como a gente até mencionou rapidamente, né? A maioria das indústrias, podemos dizer todas, né? 99% usa. A agricultura usa correia. Então, se a pessoa tem ali no mix dele do comércio correias também, né? Ele vai aumentar, vai vender mais para o seu próprio cliente. Esse é o que a gente quer, né? A gente não quer ter tantos clientes para atender mal, né? A gente quer ter a quantidade de cliente boa, que a gente consegue atender bem e vender mais para aquele cliente. Então, quando você tem uma revenda, uma distribuidora, um comércio, uma loja, se você tem ali mangueiras, tem terminais, tem rolamento, tem polia, tem outros produtos, tem a correia também, porque você vai aumentar o leque de produtos para vender para o seu cliente, né? Aquele cliente seu fiel, que já paga certinho, que já é tão bom, você vender mais para ele, você está garantindo lucro para sua empresa, né? Muito bem, isso aí. Temos várias perguntas aqui do público, então vamos lá. Uma pergunta aqui até que a gente já respondeu, como medir corretamente a correia, né? Então, já respondeu um pouquinho, tem os moldes, né? Alguns moldes aí, depois até o pessoal pode colocar foto aí, né? De alguns moldes que a gente tem. E o correto, então, relembrando, né, Alex, é medir por fora. Isso, pelo perímetro externo dela, porque a maioria dos catálogos, inclusive o nosso, está marcando como o comprimento externo da correia. Então, você pega uma fita métrica, mede o comprimento externo, passa para os nossos vendedores, eles vão conseguir identificar. Porém, também podem entrar em contato conosco, se for questão de montadora, né, para um projeto mais específico e direcionado, a gente também dá esse suporte. Sim, podemos fazer uma visita. Exato, tudo, pode constatar certinho, isso. Né? Muito bem. Como é a forma correta de instalar as correias? Rodrigo dos Santos fez essa pergunta. Isso é um grande dilema no mercado, né? Por quê? A maioria dos clientes acha que a correia ela tem que durar 5 anos, 10 anos. E, na verdade, a gente tem estudo de vida útil dela trabalhando continuamente de 1 ano e meio, 2 anos. Por quê? Porque é um polímero, é um elastômero, né? E a borracha, a gente pega exemplo até pelos nossos carros, né? Vai ressecando e vai perdendo os elementos voláteis dela. E ela perde a característica principal dela, que é a flexibilidade e maciez. E a hora que a borracha perdeu isso aí, ela perdeu a vida útil dela. Uhum. E isso você acabou de responder. Tiago Cardoso perguntou como tensionar corretamente as correias. Então, assim, eu acho que não existe um manual, né? Não existe um manual que fala para correia X tem que pôr tal tensão, né? Tem que ser mais perceptível. É mais o feeling ali, pelo que eu venho vendo, cara, nesses 14 anos de visita em empresas, né? Porque, pensa comigo, ó. Tem até um estudo de uma empresa que ela pegou uma correia, né? Normal, colocou uma tensão X entre polia X e Y e fez um teste no laboratório, só que num ambiente controlado, ar-condicionado, durou tantas mil horas, mas é a nossa realidade do mercado agrícola? Não. Você vê mesmo o Brasil, né? É o extremo sul, frio, sim, e um calor, e nossas correias vai para todos os ambientes. Pensa na montadora, né? Tem até um gabarito muito legal que eles medem tensão por hertz e conseguem controlar, colocar a tensão, a linha, as correias bonitinha. Agora pensa comigo. Eu pego esse gabarito, eu alinho, eu tensiono e monto a máquina. Essa máquina fica no pátio, numa empresa ali, 5 dias, 10 dias. Já perdeu totalmente aquele alinhamento, né? Aí vamos supor, depois fica mais 2, 3 dias para chegar até no cliente. Às vezes vai numa revenda, fica mais 2 meses. Até ele utilizar isso aí, essa tensão que foi pré-definida na montagem já perdeu. Então, o que é o ideal? Eles retencionarem essas correias assim que a máquina for ligada. A máquina ela vai ligar e após algumas voltas, essa correia ela tende a acomodar no perfil da polia. E aí tem que retencionar para que essa máquina possa trabalhar com qualidade. Perfeito. Isso aí. Isso mesmo.
Posso lubrificar a correia? Na hora que você falou sobre sistema de transmissão, você falou que era um diferencial. Até o Alex citou bem as correntes. As correntes precisam de lubrificação. As correias não, né? A maioria dos lubrificantes tem solventes. Os solventes vai atacar a borracha, né? Não devemos fazer isso, Não devemos. Existem pastas, algumas coisas assim, mas a própria correia, por ser uma borracha, ela vai se lubrificando e altamente se limpando ali, né? A tendência dela é tirar os ruídos, né? A poeira e assim por diante. Então limpar com gasolina. Não pode ser limpado porque não pode ser limpo porque a borracha é derivada de petróleo e todo o componente, por exemplo, gasolina, correia, ela não gosta de gasolina, óleo e ozônio. Então tem que livrar ou minimizar o máximo disso, né? Porque, pensa comigo, a principal característica do movimento de transmissão é o atrito. A hora que eu lubrifico essa região aqui, eu tiro o atrito, né? A hora que eu tiro esse atrito, eu não consigo ter arraste suficiente. O coeficiente μ aqui, que é o coeficiente de atrito, ele fica muito baixo. E eu não consigo ter atrito, força suficiente para que eu transmita essa carga. Então, a correia nunca deve ser lubrificada. A correia tem que ser trabalhada a seco e com a superfície entre a polia e a correia o mais limpa possível. Muito bem. Olha só, tem mais aqui, ó. Quais são as máquinas que usam as correias da linha A, B e C? E como medir? Essa pergunta é Tânia Chaves. Fernando? Existe um leque grande de máquinas, né? Cada montador ele vai fazer a tensão, como o Alex comentou, né? E ele vai saber qual que é a correia correta para colocar ali. Se é uma correia A, é umas máquinas menores, né? Muito usada em betorneira, usada até no garapeiro da esquina aí da sua casa, deve ter uma correia A ali, né? Mas as correias B e C já são máquinas maiores e assim por diante, né? As correias geminadas são máquinas que precisam de mais força, ainda mais tensão, né? Então, realmente, cada máquina tem a sua correia que vai aplicar e vai dar certo para ele lá, né? Geralmente, já sai de projeto da máquina, né? O projetista vai desenvolver uma máquina para poder, vamos supor, torrar café, né? Ela vai ter o cesto ali, uma polia motora, uma movida e uma carga determinada para poder girar esse cesto. Vamos imaginar esse caso, né? Aí eu vou ter que usar uma correia A, 2 correias B, 3, C. Isso vai depender da altura dessa área aqui, ó. Por quê? Eu pego uma correia C, eu tenho uma área X. Eu pego uma correia B, eu tenho uma área Y. Quanto maior área eu tiver aqui, maior arraste e, consequentemente, maior potência eu consigo transmitir. Então, isso já vem pré-definido. Aí, o segundo passo é se ele vai usar uma correia, 2 correias, 3 correias. Aí, ele fala assim, ó, eu usei 5 correias, mas eu preciso de mais força ainda e eu não tenho espaço. Aí, eles partem com uma correia geminada, uma power band, né, que ela consegue transmitir mais força, que é uma das correias mais resistentes que tem no mercado para transmissão de força. Muito bom. Robson Pinheiro, ele perguntou, qual a durabilidade das correias? Tem alguma dica para durarem mais tempo? E qual a diferença entre correias e correntes? A diferença entre correias e correntes já respondemos, né? Durabilidade das correias não tem, né? Um tempo assim exato que a gente pode determinar, vai depender muito das condições ali de uso, né? Alguns laboratórios falam em 15 mil horas ou 1 ano e meio de vida. Isso se elas tiverem em condições boas. Mas o que é recomendável? Por exemplo, se você perceber que a correia ela rompeu em alguma parte ou soltou um envelope, essa correia tem que ser trocada imediatamente. Não pode ser usada dessa forma porque o seu sistema ele não vai ficar eficaz. E vamos supor, eu tenho uma polia com 4 correias, estourou uma. O que eu devo fazer? Tem que trocar as 4 correias. Porque senão as correias novas vai ter uma sobrecarga para manter essa correia que já não está com a vida útil dela como no início. Sim. Vamos ver se tem mais alguma que a gente ainda não fez. Olha,
O armazenamento, ele pergunta aqui também, né? Tem alguma dica para durar mais? Aí aquela questão do armazenamento que a gente falou. Isso. E também Não deixar isso antes de exposto vender. E no também sol, ali, no solar. agora, no campo já. No campo, na máquina, alguma dica é exatamente ter a tensão correta, né? Também o ângulo ali que vocês falaram, né? O alinhamento entre as polias. No campo, quer falar? Se perceber muito fagulho caindo em cima, tentar proteger, né, Alex? Tentar proteger, colocar uma capa corrente, né, que a gente fala, né? É bem usada mesmo para proteger ali, porque depende do jeito que ele está passando no meio da agricultura, lá no meio das plantas, lá no meio da roça dele lá. Está caindo tudo ali no meio, pedra, fagulho, a correia não vai aguentar, né? Então... Uma dica muito boa, por exemplo, a pessoa tem uma máquina lá que ele está há 10 anos, né? E, consequentemente, ele já trocou a correia umas 2, 3 vezes, né? Quando ele for trocar essa correia, ele tem que ver como que está a situação da polia dele. Se não está com a parede muito gasta. Porque se ela tiver com a parede muito gasta, vai acontecer o que o Fernando falou no início. A correia ela vai encostar esse fundo no fundo da polia. E, consequentemente, ela não vai ter ângulo de tração, ela não vai ter eficiência. Então, a gente tem que ver como que está essa polia, se a polia está alinhada ou não, se o sistema de rolamento está bom ou não. E uma outra questão também que eles têm que fazer, por exemplo, se ele tem uma roçadeira, ele usou uma safra toda. Aí ele vai usar essa máquina só na próxima safra. O que ele tem que fazer? Ele tem que limpar essa máquina com água, né? Não jogar algum produto que agride as correias, tampar essa máquina para que não fique exposta ao sol, né? E se for possível, ele ir lá no sistema de transmissão e soltar a tensão da correia. Para quê? Para essa correia ela voltar a tensão dela e ele retensionar a outra vez que ele for usar essa máquina para trabalhar. Perfeito, muito bem. Tem alguma coisa que nós não falamos que é interessante falar? Difícil, né? Falamos bastante sobre correias aí, né? Mas se ficou alguma dúvida, estamos à disposição, né, Karina? Com certeza. Tanto o Alex lá fora ou aqui dentro mesmo pode mandar mensagem, um e-mail, né? Nós temos nossos meios de comunicação aí. Se a gente não souber responder, a gente vai pesquisar também, vai ajudar os nossos amigos aí que estão nos escutando agora. Perfeito. Eu estou trabalhando com correia já há 14 anos, né? E creio que a correia é um elemento importantíssimo de transmissão, né? Nós poderíamos falar um pouco mais sobre a questão das correias moldadas, né, Karina? Que a gente não chegou a falar aqui, porque o pessoal confunde um pouco, né, Fernando? Fala assim, correias dentadas, né? Nesse caso aqui, ó, ela é uma correia moldada que ela não tem o envelope que eu falei para vocês. Porém, ela tem esses moldes, que o pessoal acha que esses moldes aqui é para ele transmitir potência. Na verdade, para isso a gente tem as correias de transmissão. Esse molde é só para ele diminuir o ângulo de abraçamento e conseguir usar com polias de menores diâmetro. Tá. Perfeito. Não é para usar polias dentadas, né? Não São dentes moldados, refrigera mais a polia e faz as curvas menores. E você consegue trabalhar com maior velocidade. Perfeito. Muito bem. Mais alguma coisa? Comprem mais correias. Isso. Usem correias. Usem correias, é um elemento muito versátil e você calculando e desenvolvendo ela com o projeto bem certinho, ela consegue ter uma eficiência muito grande no processo de transmissão. Ela tem o custo muito baixo em relação a outros tipos de transmissão, como cardan, como corrente. É de fácil manutenção, é de fácil instalação. Seguindo essas regrinhas básicas aí, você vai ter uma ótima eficiência, né? E prova disso, né, querendo, não sei se a gente pode falar os números, né? Mas a gente vende por mês mais de uns 2 milhões de correias. Uns 2 milhões de reais em correias. Então, tem muitas correias e ainda o mercado difunde muito mesmo. Posso até falar uma questão. A semana passada, um grande cliente meu me chamou porque ele foi desenvolver uma nova roçadeira e ele vai colocar uma correia, se não me engano, C75. E ele estava com dúvida mesmo, né? O que é o C, né? Que agora sabemos que é o perfil da correia. O que é o 75? 75 polegadas no perímetro interno. Porém, isso é
comumente verificado no mercado. Qual que é a potência? Coloco uma, coloco duas, né? Para onde que eu vou usar? Questão de alinhamento, tensionamento, isso é importantíssimo. O Alex, então, assim, conta pra gente, porque se às vezes o cliente, ele tá ali fazendo o projeto da máquina dele e ele tá com dúvida de qual correia utilizar, a gente também consegue ajudar ele nisso, né? Sim, Você tem essa disponibilidade de ir lá, ver, entender o projeto. Sim, é só entrar em contato com o superior ou comigo mesmo, a gente marca uma reunião, uma visita. E é sempre interessante isso, Karina, ir em loco, né? Porque eu já atendi algumas questões por telefone, você passa a informação, perímetro da correia, largura, altura, se ela é geminada ou se não, se ela é moldada, porque é uma série, né? Existe uma gama muito grande de correias, né? E para cada correia tem a sua aplicação. E nós atendemos vários mercados, como mercado de plantadoras, mercado de máquinas de café, mercados da linha branca. Então, cada projeto tem a sua peculiaridade. Então, é sempre interessante a gente visitar, entender o projeto, né? E é até legal porque a gente já senta do lado do engenheiro, ele abre o projeto no Inventor, AutoCAD, a gente já vê e tem a ideia de que ele vai precisar e como vai precisar, podendo oferecer um material correto para a aplicação dele. Perfeito. Gente, muito obrigada, foi ótimo, aprendi bastante sobre correia, Obrigado, que a Karina, gente sempre aprende mais um pouquinho, né? É uma linha muito grande, né? Eu tinha preparado até mais coisa para poder falar, mas é muita informação mesmo, né? Mas creio que foi suficiente. É isso aí. E você que ainda não distribui essas correias Transpower, estamos à disposição, né? Pode ter certeza, o melhor custo, você vai competir com as outras marcas e as correias Transpower você vai ter tranquilidade, né? Nós não queremos atender direto o seu cliente, nós queremos atender você para que você atenda a sua região, e pode ter certeza disso. E é interessante falar também, né, Karina, que as correias Transpower hoje, ela sai de fábrica em mais de 30 montadoras do Brasil, Sim. fabricantes de máquinas agrícolas, né? Sim. E para revenda, né, Fernando? É bem interessante, o pessoal da revenda vai fazer uma reposição, fala assim, ó, você está pegando um produto Transpower aqui e está pegando o produto original da sua máquina. Exatamente. Essa correia aqui saiu original na sua máquina. É isso aí. Então, pessoal, falamos bastante aí sobre correia, mas sei que é um universo gigantesco aí. Se surgirem mais dúvidas, podem entrar em contato, a gente responde, né? E agradeço o pessoal que colaborou com as perguntinhas, sempre muito bom, né? A gente ter aí, né? Porque às vezes uma dúvida que a gente não percebe, o pessoal traz na pergunta, então muito bom. E qualquer outra coisa, nossos especialistas estão aí para tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Obrigada, pessoal. Até mais.